Amados irmãos, a todos que me ouvem, a paz seja convosco. Hoje a nossa reflexão bíblica, ela está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que nos diz assim: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Yeshua Mashiach. Irmãos, nós podemos vermos claramente que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ao fazer esta afirmação, ele está aqui dizendo diretamente para a Igreja de Deus. Ele está aqui demonstrando a importância que existe diante do Senhor Deus, que cada membro da igreja tenha a consciência do cuidado que devemos de ter para com os nossos familiares. Nós temos que estarmos bem atentos naquilo do que a palavra de Deus nos diz, porque Deus, ele deve ser glorificado através da nossa maneira de viver. E esse assunto, ele é um assunto muito importante, que às vezes as pessoas não o veem com a devida profundidade e ele merece ser visto. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, que cuidado é esse a qual Paulo está aqui se referindo? Primeiro, é os cuidados básicos que toda família precisa. A partir do momento que um homem se une à sua mulher e tornam-se uma só carne, a partir do momento que chegam os filhos, constitui-se uma família, e aí, diante de Deus, este casal tem responsabilidades diante do Senhor. E o cuidado ao qual aqui a palavra de Deus se refere não é apenas o cuidado no sentido material, de suprir as necessidades materiais como alimento, vestuários, etc. Não, é muito além disso. É muito mais profundo do que isso. O cuidado em que o cristão deve ter para com os seus, significa o cuidado de trabalhar com os seus para que eles venham alcançar a vida eterna. Isso é uma coisa que poucos dão valor. Isso é uma coisa que poucas pessoas no mundo se preocupam. A Bíblia, ela demonstra vários ensinamentos nesse sentido. Como, por exemplo, Provérbio 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Então o Senhor Deus está dizendo aqui para o pai, para a mãe, que desde pequeno ela deve ter cuidado com essa criança, de poder orientá-la, de poder criá-la na disciplina e na vontade do Senhor. Desde pequeno, esta criança deve aprender a verdade de Deus. Ela deve aprender como Deus criou todas as coisas. Ela deve aprender que existe um Deus maravilhoso no céu, que Ele tem um Filho que nos ama, que é o Senhor Jesus. Ela deve aprender que deve ser obediente. Ela deve aprender que deve ter modos, princípios, etc. Deve ser corrigida quando erra. Deve ter a consciência de que Deus não se agrada disso ou daquilo. Mas, entretanto, não é só nesse sentido que deve ser o cuidado. A palavra de Deus também nos diz que o marido, por exemplo, ele deve cuidar da sua esposa, Ele está dizendo assim, que aqui no livro de Efésios, capítulo 5, versículo
25, 26. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Quer dizer, assim como Cristo santificou a sua igreja através da palavra de Deus, o marido também deve santificar a sua esposa, também a sua família, através do ensinamento da palavra de Deus. Mas, entretanto, como diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. É necessário que a esposa ela tenha consciência de que ela deve estar ao lado do seu marido, apoiando-o na sua missão. A sua missão é ajudar o seu marido. A sua missão é criar os seus filhos na disciplina, nos ensinamentos, na presença do Senhor. Então é importante que os dois trabalhem aliados nesse propósito. Que uma família que sirva ao Senhor, que seja uma família que procure, a ser uma família que priorize a Deus sobre todas as coisas, que tenha o hábito de orar, de estudar a palavra, de ler a palavra, que procure se distanciar das coisas do mundo. Embora nós vivemos num mundo que é totalmente influenciável, um mundo que é totalmente contrário à família, e principalmente preparar essa criança, preparar esse jovem para quando eles entrar no período escolar, onde eles vão ouvir tantas coisas, aprender tantas coisas, até dos próprios professores, contrário à vontade de Deus. Coisas que os incentivem a ser pessoas ímpias diante do Senhor, que querendo ensiná-los o homossexualismo, apoiar o aborto e outras coisas que a palavra de Deus não permite. Então é importante que haja esse cuidado de preparar os seus na fé, porque aquele cristão que diz que ama a sua família, mas a deixa ir de qualquer jeito, a palavra de Deus está dizendo, ele é pior do que o infiel. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Mas nós também não podemos nos esquecer de uma outra família que o Senhor Deus nos deu, que é a Igreja de Deus. Nós somos uma família, somos nascidos do mesmo Pai, temos a mesma fé. É importante que cada um de nós venhamos também cuidarmos uns dos outros, que venhamos sermos amigos uns dos outros, que venhamos aceitar exortações uns dos outros, que não venhamos criticar o outro se não for uma crítica construtiva. E se ouvirmos uma crítica destrutiva, que venhamos também perdoar aquele que nos criticou, que venhamos dialogar. Vamos pensar bem antes de criticar alguém, de falar a alguém sobre, de julgar alguém ou irmão. É muito importante que venhamos vivermos em perfeita união diante do Senhor, conforme a sua vontade, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de paz e não um Deus de confusão. Um pai, uma mãe não se alegra se os filhos estão um contra o outro, né? Assim o Senhor Deus, Ele não se alegra se os teus filhos não estiverem em perfeita comunhão, não viverem o verdadeiro amor. Porque assim como o juízo ele vai se iniciar
pela casa de Deus, assim é da casa de Deus que deve surgir todos os exemplos construtivos e aprovados por Deus. A própria palavra de Deus nos diz quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, meus amados, eu gostaria de deixar para vocês essa simples reflexão de que nós somos uma família e devemos ter cuidados uns para com os outros, Iniciada a nossa família, a nossa família, o nosso lar, lá onde que moramos, mas também a nossa família, que é a igreja de Deus, Ela não é diferente, pelo contrário, nós verdadeiramente somos irmãos unidos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Que venhamos refletir sobre isso, e se em algum ponto algum dos irmãos estiverem chateado um com o outro, ou tiver com raiva, ou eu falei, eu não suporto esse irmão, que venhamos rever isso, que venhamos perdoar, que venhamos procurar ser mais amável, que venhamos destruir a obra de Satanás entre nós. Porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, e Deus o guarda. E se há divisão entre o povo de Deus, o maligno conseguiu tocar. Então que nós venhamos nos aperfeiçoar mais, que as famílias venham se cooperar umas com as outras, não provocar uns aos outros, não colocar tropeço aos outros, não ficar acusando injustamente uns aos outros, e não darmos brecha, não darmos material para que o inimigo venha trabalhar contra nós. Aí que entra a santificação, é vigiarmos para podermos viver conforme a vontade de Deus. Se você está sendo injustiçado, está sofrendo por causa do Evangelho de Cristo, bem-aventurados sois, porque com certeza você não perderá o seu galardão. Mas nós devemos ser um servo de Deus completos. Um verdadeiro servo de Deus, ele perdoa, ele procura contornar a situação e procura fazer com que os seus inimigos de hoje tornem os seus amigos de amanhã. Você entendeu isso, irmãos? Através da oração e através de tudo aquilo que tiver no nosso alcance, para poder destruir as barreiras que o inimigo coloca entre nós. Então vamos ter esse cuidado com os nossos, nossos familiares, os nossos familiares também na fé, os nossos irmãos. Eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão e desejar uma excelente quarta-feira na presença do nosso grande e maravilhoso Deus.